Maurício Ferreira da Luz. Esse é o seu nome de batismo, mas na capoeira ele é conhecido como Dedé. Dedé nasceu em Olinda, no Alto da Sé, e aos 8 anos de idade teve seu primeiro contato com a capoeira, quando estava indo para o centro do Recife com a sua mãe. Mas foi em Rio Doce que, de fato, ele se encantou e começou a jogar capoeira. Com o passar do tempo, Dedé fez as malas e foi atrás do seu sonho. Foi parar na Grande São Paulo. E deu tão certo a sua caminhada que atualmente mora na Alemanha com filhos e esposa. Dedé também é o presidente e fundador do grupo capoeira Stuttgart Arte Nacional. E mesmo estando longe de casa, Dedé carrega a capoeira pernambucana no coração, na alma e no trabalho. Pernambuco tem capoeira, sim senhor, apresenta Essa é a Minha História. This instrument is the berimbau. Bom, galera, como eu falei para vocês, estamos hoje aqui em Olinda, no Alto da Sé. Vamos conhecer um pouco da história do mestre Dedé. Boa tarde, Dedé. Boa tarde, Michele. Que bom estar aqui com você, falando hoje sobre a tua história, né? Primeiro, a gente quer agradecer também pela oportunidade. Eu também gostaria muito de agradecer à equipe do Pernambuco Tem Capoeira Sim Senhor, você, Michele, pela oportunidade de eu passar um pouco, transmitir um pouco da minha vivência, como eu iniciei na capoeira, como é que eu fui pro Nordeste, daqui do Nordeste para São Paulo, depois fui para a Europa. Interessante, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Que bom, a gente é que agradece. Bom, a minha primeira pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho também, que eu gosto sempre de estar perguntando às pessoas, é o seguinte, sobre o apelido. Então, por que Dedé? Por que Dedé? Eu, quando iniciei na capoeira, eu tive meus contatos, brincando, com brincadeira nas rodas de rua do Recife, da Praça do Diário, que era uma roda bastante tradicional. Naquela época, quem direcionava essa roda, supervisionava essa roda e comandava essa roda era o mestre Teté, um dos grandes mastros da capoeira aqui de Pernambuco, repercutor da capoeira de Pernambuco no Brasil e no mundo. Hoje vive na Suíça, em Geneva, um grande amigo meu, e também fui aluno dele também. Me serviu de fonte de inspiração também. Guerreiro Dedezinho, como é que vai, meu mestre? Já estamos em 2018, meu guerreiro. O tempo passa muito rápido. Lembro quando você era criança, naquela roda da pracinha do Diário, da Igreja do Carmo, entendeu? Você me deu muita força ali também naquela roda de rua. Agradeço muito, meu irmãozinho. A gente ainda hoje está em contato. Muitos anos atrás, né, Dedé? Mais de 30 anos, meu irmão. Mais de 30 anos. É há 30 anos atrás, né? 30 anos atrás. Mais de 30, porque só 30 eu estou aqui na Suíça. Entendeu? Mas agradeço muito, Dedé. Graças a Deus, que Deus nos dá saúde e consideração. Entendeu? Tamo junto, mestre Dedé. Sempre defendendo aquela roda de rua, né? Sempre defendendo a capoeira de rua aqui, o Nego Té aqui, ó. Entendeu? Fica com Deus, Dedezinho. E saúde para você, para a família, para os amigos. Que a nossa amizade se fortaleça mais. Entendeu, meu mestre? Um axé, meu mestre Dedé. Fica com Deus, guerreiro. Mas o nome Dedé, meu nome é Maurício Ferreira da Luz. E Dedé, porque minhas tias me chamavam de André, mas o diminutivo, o carinho, Dedé. Vem cá, meu grande pequeno, vem cá, meu sobrinho. Então, isso ficou marcado na minha cabeça e eu falei, não, vou levar esse apelido para capoeira. Grande e pequeno dentro do jogo, dentro da situação da roda. Então, muitos me perguntam, mas por que o Dedé? Por que o Dedé? E todo mundo fica com dúvida. E eu falo que eu trouxe esse nome para capoeira e levei até hoje, nesses meus 35 anos de capoeira. Dedé. Grande e pequeno ao mesmo tempo dentro do jogo. Entendi. Seja no jogo da Angola, seja no jogo da regional, da situação, porque a capoeira é o momento, né? Que tá ali. Então, Dedé. Grande e pequeno dentro do jogo. Entendi.
Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que você teve o primeiro contato com a capoeira? E você é nascido aqui em Olinda, né? Você nasceu aqui em Olinda, então você começou aqui em Olinda mesmo, os primeiros contatos com a capoeira? Sim, claro. Eu iniciei, meu primeiro contato foi aos 8 anos de idade, fazendo uma compra, indo para Recife. Minha mãe foi fazer compras na cidade ali, no Recife Antigo, Cais Santa Rita. Aí tinha a Praça do Diário. Ao passar de ônibus, eu pela janela, que eu sempre fui curioso, ficar na janela, vi uma roda de gente, Pá, pum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tum, tum. Aí eu, curioso, aí eu conversei com minha mãe, falei, mãe, posso ir ali ver ali aquelas pessoas? Minha mãe, meu filho, sim, rapaz, cuidado, muito cuidado, porque essa roda de gente aí tem um monte de gente, tem todo tipo de pessoa. Aí eu falei, mas mãe, não se preocupe não, mãe. Aí eu vi, aquilo marcou o meu primeiro contato, porque aquela magia, aquele batuque, aquela cantoria, tinha alguma coisa comigo. Mas eu morava aqui, no bairro de Bom Sucesso, morei até os meus 12 anos de idade, e aos 12 anos de idade minha mãe se mudou para o bairro de Rio Doce, na quarta etapa. Se mudou, e aí eu saindo da escola, eu passava por um caminho, que a gente morava em apartamento de Coab, e eu vi um negro, grande, eu acho que com seus 1,75 m, forte, sem camisa, de short, e lá, fazendo a movimentação, sozinho, e eu via peculiares que ele fazia aquilo ali 3 vezes na semana. E aquilo me chamava a atenção, eu falei, aquilo é capoeiragem. Aí eu curioso, cheguei para perto dele, olá, tudo bem, oi. Aí ele, oi, menino. Aí eu falei, como é seu nome? Eu perguntei o nome dele. Aí me chamo Fátimo. Aí eu falei, mas Fátimo, o que é isso aqui? Isso é capoeiragem? Aí ele, não, sim, menino, é capoeira, mas se chama capoeira. Então esse foi o meu primeiro contato com a capoeira. Entendi. Então depois que o senhor conheceu esse rapaz Fátimo, Fátimo, ele ficou dando aula comigo, me treinando durante 3 anos. Aqui em Olinda, lá em Rio Doce. E dando continuidade, o Sapo prestou vestibular. O sonho dele era entrar na Universidade Federal e prestar Direito. E ele conseguiu. Conseguiu e chegou para mim assim, Dedé, não vou ter mais tempo de te dar aula de capoeira. Até sair, pedir baixa do grupo Berra Boi de Mestre Sapo, que eu sou aluno. Ele me levou num batizado de capoeira lá na frente, chamado Mercado da Ribeira, onde eu vi o meu primeiro contato e vi um batizado de capoeira. Na época lá tinha um mestre americano da Bahia, no Mercado Modelo, o mestre Teté estava lá, o finado Linguado, Jorge Linguado. Aí depois eu conheci com o finado Jorge Linguado, nos 4 cantos. Ele me viu também jogando também e ele falou assim, ó menino, você tem uma boa aquisição para capoeira. Segue em frente, quem sabe no dia você vai ser um bom capoeirista. Você vai ter futuro. Eu tô vendo que você tem futuro. Aí eu tinha meus 12 anos de idade. E aí o Fátimo parou com a capoeira, mas ele fazia parte do movimento unificado, do negro unificado, que é um movimento negro unificado aqui de Pernambuco, do estado de Pernambuco. Mas eu ia para as capoeiras, ele saiu da capoeira, mas a capoeira não saía dele. Ele ia nos eventos, me levava nas rodas. E eu conheci o mestre Doca, de Rio Doce, formado mestre Teté. E eu permaneci no grupo dele, Quilombo, por 4 anos. Mas tem muita rivalidade. E tinha um capoeirista lá que eu tinha muito medo dele. Nossa senhora, pequeno, muito rápido, muito brabo. E todas as horas que eu ia jogar, eu tomava prejuízo dele. Que hoje é o mestre Doquinha. Foi uma inspiração muito grande para mim. Apesar de ser muito pequeno, mas tinha uma garra muito grande, tinha uma velocidade, uma sagaz. E hoje são muitos amigos, éramos inimigos, se tornamos amigos. Se inspirou nele? Me inspirei muito no mestre Doquinha. E aí, conheci um exímio capoeirista na Praça do Diário, que na época ele tinha seus 17, já forte, assim, meio um pouco meio roliço, tipo africano, provindo de Angola. O apelido dele era Paulo Angola. Muito conhecido aqui no estado de Pernambuco, capoeirista temido, muito brigador, fazia muita confusão. E eu me identifiquei muito com o Paulo Angola, nas rodas do Recife Antigo, também, que fazia roda lá no Recife Antigo, na Praça do Diário. O mestre Teté já não estava mais, o mestre Teté já tinha viajado já quase 10 anos depois. E o mestre do Vale, que também dava continuidade nessa roda. Muitos capoeiristas passaram lá e mestre Neném, Chapéu de Couro na época, Ferrugem, Mulatinho, mestre Curisco, mestre Mula na época, né? Quem mais?
eu me lembro. Jacaré, que dava lá na DCE, no DCE. Então, muitos capoeiristas. E aí eu me identifiquei. E o Paulo Angola tinha ido morar em Rio Doce, na 5ª etapa. E ele chegou, como ele era muito astucioso, estava tendo uma roda de capoeira com o mestre Doca e o mestre Barrão. E o pessoal se encontrava todo sábado de noite, 8 horas da noite. E naquela roda ali também aprendi muita coisa. Mas dando continuidade lá o meu trajeto com o meu mestre Paulo Angola, fiquei com o Paulo Angola treinando até meus 19 anos de idade. Quando em 1991, na Universidade Federal de Pernambuco, que eu dava aula de capoeira, porque eu dei aula na escola técnica, aí o projeto lá morreu, me colocaram na Universidade Federal. E eu dava aula junto, o professor Papagaio na época, Senzá, depois Abadá Capoeira, dava aula segunda e quarta e sexta. E eu dava aula todos os sábados. Reunia o pessoal da escola técnica e abria para a comunidade, onde também aprendi muitas coisas lá na capoeiragem, lá no núcleo de educação física. E onde teve lá minha formatura, onde o Paulo Angola me reconheceria como professor de capoeira. Um ano depois, Paulo Angola foi embora para a Europa, o mestre até levou. E o mestre até levou o mestre Paulo Angola e eu fiquei sozinho, sem alicerce. E vinha para as rodas, tinha confusão. O pessoal não sei se gostavam de mim, não sei o que é que eu tinha, que eu causava tanta confusão. E até hoje, em alguns lugares, mas hoje está mais tranquilo. Está mais tranquilo. E eu já conhecia o Neném, capoeira, o Neném, que era aluno do Curisco, mestre Curisco, chapéu de couro, que em 1991, o Neném, junto com o Ferrugem, professor Ferrugem, um instrutor, na época, Grafite, o instrutor Arapinha, fundou o Ginga Brasil Capoeira, Associação Cultural Difusora das Manifestações Culturais, Ginga Brasil Capoeira, aqui no estado de Pernambuco. Sua formatura... Separa, tira. Você foi lá para São Paulo por qual motivo? Porque aqui não estava tirando valor. Por qual motivo você foi para São Paulo? Pernambuco, Recife, Olinda, em geral Pernambuco, sempre teve uma fama assim das pessoas aqui não valorizarem. Então meu motivo maior foi de querer sair daqui do estado de Pernambuco, tentar a vida no sul do Brasil, devido ao preconceito da valorização. Como até hoje a capoeira melhorou muito aqui no estado de Pernambuco. Vem melhorando devido a esses grandes projetos, como é o caso aí do Pernambuco Tem Capoeira Sim Senhor, de grandes eventos renomados, de grandes mestres que vêm difundindo, divulgando a cultura popular, o legado de Pernambuco, mas fui que eu conheci um capoeirista, o Heitor, sou muito grato ao Heitor Dália, publicitário na época, passando férias de carnaval aqui, ele me conheceu na roda de capoeira junto com o Nino Faísca, que é um capoeirista hoje, o mestre Nino, aluno do mestre Sapo, me viu jogando capoeira, gostou do estilo da gente, da nossa pessoa, e nos convidou para ir para São Paulo, para a Academia Malungos, onde fazia aula lá perto da Rebouças, com a Cardeal Arco Verde lá em São Paulo, e ele fazia capoeira lá. Então ele falou assim, ó, eu vou para São Paulo, vou falar com o meu mestre, o Michel, e o Baiano, vou falar de vocês. Quem sabe a gente vai ter um projeto de levar vocês. E deu certo. Aí ele pediu para a gente ligar para ele em abril, na empresa dele. Liguei. Aí ele falou assim, ô Dedé, e a mala tá pronta? Aí eu não acreditei, fiquei meio assim, meio desconfiado. Sempre fui desconfiado, isso até hoje. Para que dia? Ó, vai ser em maio. Aí eu falei, vou fazer um investimento. Aí eu falei para minha mãe, mãe, eu vou tentar minha vida para São Paulo. Minha mãe, meu Deus, meu filho, não, que é isso? Eu era muito pegado, sou pegado a minha mãe até hoje. Mas foi um marco, uma tristeza muito grande na capoeira para mim, que foi esse lance do cortar do cordão umbilical. Minha mãe lá em cima na rodoviária, eu lá embaixo, olhando lá para cima, aos prantos, chorando, minha mãe também, eu também. E minha mãe, meu filho, qualquer coisa você volte. Eu falei, mãe, eu só vou voltar um dia que Deus me dê a vitória, um dia que eu estiver bem, eu vou voltar. Quem sabe, só para dar um abraço na senhora e lhe ajudar. Porque meu intuito também de ter saído para São Paulo, com o lance daqui do preconceito, do racismo que tinha, da não valorização da capoeira, eu tentar uma vida melhor como capoeirista. E por que não?
Eu que comecei a capoeira aqui como criança, já dava aula, já tinha uma experiência, eu dava aula de capoeira no bairro de Rio Doce, numa academia já de fitness, dei aula num projeto cultural chamado Projeto Social AMO, que é a Associação aos Menores Abandonados de Olinda, que é uma ONG dos Estados Unidos, de Vancouver, que foi um dos percutores que levou o mestre Barrão para o Canadá. Porque o mestre Barrão deu aula na Ilha do Rato, e esse projeto também chegou até lá, conheceu o mestre Barrão, né? E levou o mestre Barrão. Aí eu fiquei dando continuidade num projeto que fica na praia, antes da entrada de Rio Doce. Não sei se esse projeto tem até hoje, eu não sei, eu estou por fora, preciso pesquisar. Mas foi isso, de tentar uma vida melhor para minha família. Ter a capoeira como profissão como um todo. Quando você chegou lá em São Paulo, a capoeira que você levou para lá foi a capoeira de Pernambuco? A capoeira de Pernambuco, Michele. Eu não tinha outra capoeira. E tenho essa capoeira até hoje. Eu levo o meu legado para onde eu vou, eu tento transmitir oralmente, verbalmente, no corpo. Aprendi muitas coisas, vi muitas coisas em São Paulo, que eu adaptei, sofri tendências, com a movimentação, eu tinha uma capoeira bem tradicional, mas eu sempre pensei na frente, em melhorar como pessoa, como caráter e tecnicamente, filosoficamente. E esses mestres que faziam uma roda lá, o final do mestre Ananias, o mestre Joel, né? E tinha outros mestres que frequentavam lá, os filhos do mestre Joel, o mestre Maurão, o mestre Biné, o Donato, o Oncinha, o Onça Preta, o Cavaco. Uma geração de 80, mas eu era a geração de 90. E tinha os outros capoeiristas da geração de 90 que chegou. Que fizeram os grandes grupos que emigraram para São Paulo, que deu uma nova roupagem à capoeira de São Paulo. A Badá Capoeira, do mestre Camisa, o Centro Cultural Senzala do mestre Peixinho, com Flavinho e Ulisses, os irmãos, que eram primos do Tucano Preto, de sangue. Eu, do Ginga Brasil, com o mestre Nenê, entrei no Ginga Brasil aqui, que o mestre Paulo Angola tinha ido embora, fiquei só. Tinha fundado o Mandê Capoeira, que era o diminutivo de Mandê, que é uma palavrinha urubá, pequenas mandingas. Levei esse grupo comigo. Certo. Aí cheguei em São Paulo, estava sozinho, encontrei o mestre Nenê, do Ginga Brasil, já com uma equipe com 5 graduados. Foi uma felicidade imensa encontrar o mestre Nenê no evento da Senzala, porque eu acho que eu falei com o mestre Peixinho na época, e eu ia entrar para a Senzala. O mestre Peixinho me convidou para ir no Rio, mas quando eu vi o mestre Nenê, que eu já era fã do mestre Nenê, daqui de Recife, que já tinha aquela capoeira, tinha toda uma padronização, uma capoeira organizada, ele dava aula na Universidade Rural de Pernambuco, bons eventos que ele fez. E eu falei assim, Dedé, tu vai para onde? Eu falei, mestre, estou perdido aqui, não tenho onde morar. Ele falou, vem morar comigo. Meu irmão, vem morar comigo. Cachorro. Chora berimbau aos olhos do Senhor. Parecia brincadeira, surgia a nossa arte. Em terras brasileiras era luta de defesa. Negro no canavial, hoje em dia corre o mundo no toque do berimbau. Arte nacional, negro luta, negro dança no toque do berimbau. Arte nacional. Então, vamos lá. Chegou lá em São Paulo e conta um pouquinho essa história pra gente, como foi que você fez para chegar na Alemanha? A minha saída de São Paulo para a Europa, eu tinha um amigo meu, tenho até hoje, que é o Jefferson Barros Vieira. Muito obrigado, Jefferson, que era aluno do mestre do Vale, hoje está com o mestre Ibirajara, lá do Morro da Conceição. E ele me escrevia, ele sempre me acompanhava, ele falava que eu inspirava ele. Do jeito que eu jogava, do jeito de ser pequeno, de jogar com os grandes nas rodas, sempre me destacar. E ele foi com o irmão dele foi na frente, o irmão dele fazia parte de uma companhia de dança. Ele dançava percussionista, eu também sou dançarino, também percussionista, eu danço também as danças culturais regionais aqui do estado de Pernambuco. E ele, Dedé, vem, velho, pô, aqui França, Europa, vai ser bom, vai ganhar dinheiro, é muito mais, pô, tô bem aqui. Aí ficou aquilo na cabeça. Namorava na época, a Regiane, a Gazela, a aluna minha, graduada. E ela também me levantou, deu um chute na minha bunda, pum, pra eu ir pra frente. Apoiou, fui para ficar 3 meses, não me adaptei com a língua, com a comida, né, com a culinária, uma saudade também dela, do trabalho. Mas quando eu voltei, Michele, para São Paulo, 2003 para 2004, já novembro, fiquei até novembro, cheguei em junho, julho, cheguei final de julho, fiquei em agosto, setembro, outubro, novembro e decidi. Mas tem alguma coisa que estava me chamando, tocou no meu coração, falei assim, não, acho que
que sua vida está na Europa. Aí vendi as coisas que eu tinha no apartamento, conversei com ela, foi difícil deixar ela, mas ela me apoiando 100%, fui e fiquei durante um ano em Nice, viajando, viajei a Ásia também, fazendo shows e fui levando uma outra vida, mas não estava dando aula de capoeira. Foi quando eu conheci uma capoeirista, num evento de capoeira em Montpellier, num evento da Senzala. O nome dela é Raika Hatz. Ela fazia capoeira, iniciou capoeira no Capoeira Brasil, depois estava na Senzala. E se conhecemos, ficamos juntos, através da capoeira. Convidei ela para conhecer minha cidade, que ela só via por vídeos, por fotos. Ela ficou encantada, gostou, se apaixonou, eu também. E ela me fez um convite para conhecer a cidade dela. E fui lá conhecer a cidade de Stuttgart. Ministrei um workshop a primeira vez, com 35 pessoas. Retornei à França, retornei depois, 4 meses depois. E fizemos um outro workshop já com 70 pessoas. E botamos festa, botamos forró, eu dei até ideia pro Jordânio. Pô, Terra, bota forró, bota música brasileira. E aquilo pegou. Muita gente na festa, show de capoeira, percussão, capoeira, maculelê, mas a capoeira como carro-chefe. E daí surgiu, dali o forró, os projetos de forróis, hoje na Europa, né? O grande forró que tem lá em Stuttgart, que é o forró de domingo, com Terra, que é o percutor, meu aluno na época. Aí ele viu outro caminho do forró e eu continuei na capoeira. E devo muito ao Terra, ao Rat, né? Ao Sebastian, o Coringa, a Raika, o apelido dela de Dourada, como ela é muito loira e brilha, parece que o brilho, o teu nome dela de Dourada, que é minha esposa, minha companheira, amiga, irmã, mãe de meus filhos, Dourada. E lá, você tem algum projeto lá na Alemanha? Lá eu dou aula de capoeira, faço um trabalho lá, um projeto com os refugiados de guerra. Legal, que bacana. Tenho fotos, aí tem um material aí de vídeos. E esses refugiados, eles vêm, eles têm apoio do Estado. Eles têm já documento, eles têm lugar para morar, eles têm uma ajuda de custo para escolher para ir numa academia, pegar o esporte. Não é muita coisa, mas um pouco. E um trabalho muito bonito, muito forte, muito comovente. Faço com que meus alunos venham conhecer a minha cultura. Tem ela aí, ó, tá vindo com o filho dela. Faz um trabalho com crianças, pedagógica, professor de inglês, alemão, fala bem português fluentemente, entende um pouco da capoeira, já está na capoeira há mais de quase 20 anos. E eu sempre falo para meus alunos, para meus estrangeiros, tem que aprender o português. Aí você vai entender melhor a cultura da capoeira e a cultura como geral. Porque a capoeira é o maior divulgador da língua portuguesa no Brasil e no mundo. E hoje a capoeira está no mundo. A capoeira nasceu no Brasil, mas a capoeira está no mundo. Como o futebol nasceu na Inglaterra, o Brasil dominava o futebol. E hoje tem muito estrangeiro dando um rasteiro em brasileiro. Em termos de organização, o brasileiro fala que sabe capoeira, mas no fundo sabe um pouco, diz que sabe. Continua afirmando e fala que sabe. O estrangeiro não sabe, vem, corre atrás, aprende e sabe. Mas lógico, o cenário é muito diferente, o cultural. Eles têm um poder aquisitivo legal, de ter dinheiro, poder vir mais. O intercâmbio dos mestres, de estar indo para a Europa, a ponte aérea, de poder fornecer isso aí, mas eles têm que vir para beber água. Eu sou obrigado a vir no mínimo 2 vezes ao ano, eu venho 2 vezes ao ano, porque lá eu trabalho, viajo, tenho família, para conciliar tudo isso, o frio, tem que beber da água, tem que vir para cá. Dançar um forró, sambar, jogar um futebol, Não esquecer ir para capoeira, dançar um frevo, um maracatu. Isso que me fortalece. Que bom. Que me faz voltar, Michele, voltar agora para casa, renovado, com muita energia. E depois dessa experiência de lá na Alemanha, mas embora você mora Sim. lá na Alemanha, aqui no Brasil, você tem algum projeto aqui no Brasil? Tem que ter, para dar Me conta continuidade, um pouquinho desse teu para dar projeto. continuidade ao legado. O que é que adianta eu sair do Brasil, como alguns saem, não tem um vínculo com a cidade, com o país. Muitos pensavam, ele foi para São Paulo, esqueceu as raízes pernambucanas. Não, nunca esqueci. Tem meus rituais, meus filhos sabem frevo, sabem tocar percussão, cantam músicas tradicionais aqui de Olinda, de Recife. Andam, pesquisam. Então, eu tenho um aluno aqui, o Cleones, que ele foi capoeira de rua, ficou um tempo na capoeira Angola, se identificou com a minha filosofia de trabalho, morou comigo lá na Europa, morou na Suíça, voltou para o Brasil e mora na região da comunidade de Santo Amaro, onde desenvolve um trabalho
numa comunidade chamada Pé de Moleque, pé no chão, me desculpe, Pé no Chão. Já vim várias vezes aqui com alunos, com minha esposa, com meus filhos, participar do projeto, dar continuidade, vim dar uma aula, dar uma lei de incentivo para eles, porque a capoeira é do gueto. A capoeira veio do gueto. Lógico, a capoeira está no mundo. A capoeira deu muitas coisas para muitas pessoas, para muitos mestres no Brasil e no mundo, e a maioria, para você ver, não é preconceito, não é homofobia, mas a maioria dos mestres que estão bem estabelecidos são os mestres que são brancos. Já veio de um berço de ouro, lógico, mas teve uns que não vieram. Vieram do gueto, né? Com o mestre Barrão, que é um exímio mestre de capoeira, uma admiração muito grande, uma inspiração muito grande é o mestre Barrão, que me serviu muito como inspiração. Tem olhos verdes, é branco, veio do gueto, conseguiu sobreviver, trabalhou na rua, foi para o Canadá, ganhou o mundo, é uma referência no Brasil e no mundo, uma referência para mim, porque um bom trabalho, uma boa inspiração me faz eu trabalhar melhor. Se eu não tenho uma competição, eu fico na zona de conforto. E muitos capoeiristas vivem na zona de conforto. Às vezes viaja, tem isso, tem carro, aí tá lá, quer saber a língua, não aprende, tem a mulher para dar, tem isso, tem aquilo. Aí eles voltam pro Brasil, não dá certo. Tem que sair da zona de conforto. E tem que ter esse legado. Eu quero deixar meu legado. E espero que vocês, eu faço um convite para vocês, do Pernambuco Tem Capoeira Sim Senhor, de conhecer o trabalho com Cleones, né, o instrutor coqueiro, o educador, não chamo nem de instrutor, educador. Ele trabalha com crianças e adolescentes? Não, com crianças. Só com crianças? Crianças de 6, 7, 8, 9, E qual 10. é o grupo que ele faz parte? De quê? Ele tem grupo? De capoeira? Sim. Ele é meu aluno, Arte Nacional. Arte Nacional. Arte Nacional, é meu aluno. Meu Então, aluno. para finalizar, mestre, o senhor saiu daqui de Pernambuco, deu uma passadinha em São Paulo. 12 hoje anos, mora 12 morei na anos, França durante na 3 anos França. e hoje eu vou fazer 13 anos de Alemanha, De 15 anos Alemanha. de Europa. Então, para finalizar, para o senhor, capoeira de Pernambuco, o que ela representa para o senhor? Capoeira de Pernambuco representa para mim uma parte da minha vida. Uma parte da minha vida. Foi a capoeira de Pernambuco que me fez ganhar o mundo, me fez eu ter meu caráter, de eu construir minha identidade e poder ajudar minha família. Uma brincadeira de rua se tornou minha profissão, minha vida. Então a capoeira de Pernambuco representa a minha vida e o meu legado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história, ter conhecido a história do mestre Dedé aqui em Olinda. Espero que todos tenham gostado. Não Estou esqueçam. um pouco emocionado, É verdade, percebi. desculpa, mas quando se fala de nação, de estado não é fácil viver lá fora não. A capoeira, a ginga, o birimbau, que a família que me aquece. Angola regional, vem seguindo evolução. Isso é arte nacional, arte nacional. Negro luta, negro dança, toque do birimbau. Lá lá e, lá lá e, lá e, lá lá e, lá. E lá lá e, lá lá e, lá e, lá lá e, lá lá. E Olinda, e Olinda, e Olinda. E Olinda, e Olinda, e Olinda. Em Olinda tem coqueiro, também tem cabaligeiro. Por trás daquele morro, onde mora o Carcará. Carcará, oi, ai, ai, onde mora o Carcará. Carcará, onde mora o Carcará. Carcará, Carcará, onde mora o Carcará. Carcará, onde mora o Carcará.